Saudações rubro-negras flageniais. Felipe Luiz elogia a equipe contra o Juventude e destaca empenho de Everton Araújo. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação. E fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Felipe Luiz demonstra satisfação com a vitória e elogia a atuação da equipe, especialmente a postura no primeiro tempo, onde, mesmo com o empate, não se abalou e continuou buscando o ataque. Ele destaca o DNA rubro-negro e a busca ao gol e elogia individualmente Gabigol, que voltou a marcar após 3 meses, e Arrascaeta, o autor do primeiro gol. Bom, pessoal, em relação ao Gabigol, ainda devendo, jogou muito mal, fez o gol de pênalti e a gente espera que o Felipe Luiz arrume, né, uma opção para esse ataque no lugar do Gabigol. Infelizmente, ele continua não desempenhando o seu melhor futebol, né? E esperamos que isso aconteça. Porém, quanto ao Atlético, né, Mineiro principalmente, a gente espera aí que ele chegue melhor preparado, mas não é isso que o futebol dele vem demonstrando, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que ter um plano B para isso, né? Para que se ele não comece pelo menos o jogo contra o Internacional agora, né? Pra gente ver se esse gol de pênalti vai fazer algum efeito em termos de confiança para ele. E se caso isso não acontecer contra o Atlético, eu não colocaria como titular, não. Eu deixaria no banco e colocaria o Plata nessa função de centroavante. Seguimos aqui. O treinador explica a dificuldade de enfrentar uma linha de 5 defensores, como foi o caso do Juventude, comparando a dificuldade que times como Botafogo e Manchester City enfrentam em situações semelhantes. Ele reforça sua convicção no estilo de jogo ofensivo e de pressão alta, mesmo reconhecendo os riscos que essa tática oferece. Ressalta a importância de corrigir erros defensivos, como os que aconteceram contra o Fluminense e Juventude, principalmente em relação à transição, ataque, defesa e vigilância defensiva. Ele vai ter que acostumar com essa linha de 4, de 5, de 4 e de 1 defensiva dos times que vão jogar contra o Flamengo. Todos eles, ou a sua maioria, né? Todos não, mas a sua maioria joga muito parecido com o que o Juventude jogou. Linha de 5, 4 e 1 na frente. É essa a dificuldade que ele vai enfrentar e que todos os técnicos, não é só ele, todos os técnicos que passam pelo Flamengo têm que arrumar soluções, tá? Seguimos aqui. Ele também aponta a dificuldade de lidar com o elenco enxuto devido a lesões. A gente tem aí várias lesões, né? A gente vem escalonando aí essas lesões, né? Pedro, Cebolinha, Vina, Luiz Araújo e tantos outros aí, né? Agora mesmo a gente vai ficar sem o De La Cruz, né? Pelo menos aí a princípio por 1 mês. Isso vai dificultando e deixando o técnico sem opções. Mas mesmo assim o Flamengo tem elenco para isso, tá? O Flamengo tem bons jogadores e dá para suprir algumas dessas necessidades. Lógico que não vai substituir um nível tão alto, mas dá para fazer times competitivos sim, tá? O Flamengo investiu alto, tem jogadores de qualidade para isso. Seguimos aqui. Para a partida contra o Internacional, ele afirma que alguns jogadores irão descansar visando a final da Copa do Brasil, mas a prioridade é vencer o Inter. O fato, tá, pessoal? O fato, falando sobre esse ponto, é que o Arrascaeta e o Léo Pereira forçaram o cartão amarelo para ficarem de fora do jogo contra o Internacional, deixando bem claro qual é a prioridade agora. Mas para nós aqui do canal, essa é uma decisão arriscada, porque se o Inter vencer, o Flamengo pode acabar para fora, né, da zona de classificação direta para a Libertadores de 2025. Esse erro, na minha opinião,
foi priorizar desde o começo da temporada as duas competições menos importantes erradamente, o Carioca e a Copa do Brasil, desde o começo da temporada. Essa é a nossa visão aqui do canal. Seguimos aqui. O técnico demonstra confiança em Everton Araújo, destacando sua capacidade de aprendizado, disciplina e foco. Elogia Michael, fundamental para a equipe, que fez um grande jogo após se recuperar de uma lesão grave. Aí a gente entra naquele jogo que eu venho falando, que eu falei aqui no canal, contra o Corinthians, onde ele coloca o Plata e não coloca o Michael. Tendo o Michael no banco, gente, se ele não for titular, ele tem que ser uma das primeiras opções. E não foi isso que aconteceu, tá? Contra o jogo do Corinthians. Ele entrou como titular agora e já entrou decidindo pra gente, né? Fazendo gols. Seguimos aqui. Mas a pergunta que ninguém fez na coletiva, né? E aí a gente volta a falar da coletiva aqui do Felipe Luiz, sobre quem será o substituto de De La Cruz na final da Copa do Brasil. O Everton Araújo provavelmente vai entrar na vaga do Pulgar, né? Para o primeiro jogo, que esse daí vai ficar fora, porque também teve 3 cartões amarelos, vai ficar fora da primeira partida contra o Atlético. Tudo bem, a gente entende que deve ser, né, o Everton Araújo. Mas, na minha opinião, o substituto De La Cruz deveria ser o Alcaraz para esse jogo. Então, por que não escalar o Alcaraz como homem no meio-campo contra o Juventude? Já que o De La Cruz não vai jogar contra o Atlético. Se for o Everton Araújo e o Alcaraz na volância contra o Atlético, eles precisam de entrosamento. E por isso deveriam ter mais minutagem. E usar esses 2 jogos, né? O jogo contra o Juventude, que já passou, e o jogo contra o Internacional. Entrando os 2 de titulares, na minha visão. Para dar mais minutagem, para dar mais confiança para esses jogadores. Se é que ele realmente vai usar esses 2 jogadores, né? Contra o Atlético Mineiro. Na minha visão, seriam os 2 a entrar no lugar de Pulgar e no lugar do De La Cruz. Seguimos aqui. Felipe Luiz faz um apelo para que a torcida apoie Ayrton Lucas, reconhecendo que o lateral cometeu erros, mas reforçando a importância de apoiar os jogadores do clube e reconhecendo a qualidade e importância de Ayrton para o time. Isso daí a gente já vem falando no canal, né, pessoal? Não vaiar, né, os jogadores, apoiar do começo ao fim, né? Isso só traz benefícios se for feito dessa maneira. Agora, se for começar a vaiar, se for começar a xingar jogadores, esquece. Sempre vai ser prejudicial, não só ao jogador, mas ao clube. Então a gente acaba jogando contra o patrimônio, digamos assim, né? Seguimos aqui comentários sobre Vinícius Júnior, o nosso Vini Maldadeza, né? Com a possibilidade de Vinícius Júnior ser eleito o melhor jogador do mundo, Felipe Luiz comemora a provável feito do jogador e incentiva a continuar buscando seus objetivos e se manter no topo. Questionado sobre o que o time já apresenta de sua identidade, Felipe Luiz afirma que os jogadores assimilaram bem suas ideias, principalmente em relação à parte tática, como a pressão alta e o estilo de jogo ofensivo. Felipe Luiz explica suas escolhas em relação à escalação, afirmando que testa diversos jogadores nos treinos e que a decisão final é estratégica, visando explorar as características dos jogadores de acordo com o adversário. Ele demonstra apreço por Alcaraz, um jogador jovem com grande potencial, e procura dar a ele o suporte necessário para que se desenvolva no clube. O treinador comenta sobre a versatilidade de alguns jogadores, como Plata e Alcaraz, que podem atuar em diversas posições. Ele busca encontrar a melhor forma de utilizar cada jogador, explorando suas características e optando as necessidades da equipe. Preparação para o jogo contra o Internacional, Felipe Luiz afirma que o foco é a partida contra o Internacional e que a preparação será intensa. Ele reforça a importância de pensar em um jogo de cada vez e buscar a vitória a todo momento. Aí a gente vem aqui e tem que falar a verdade, né, pessoal? Isso aí não é verdade. Se fosse Léo Pereira e Arrascaeta, não forçariam o 3º cartão amarelo para ficarem fora desse jogo contra o Internacional. Não é o que eu quero que aconteça, mas se perdermos, por exemplo, a Copa do Brasil para o Atlético,
Quero ver o que vão dizer sobre mais um ano sem ganhar nada de importante. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Flá genial. Acione o sininho da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!